Fala galera, beleza? Tudo bem, pessoal do Colégio Nova Geração? Começando o nosso terceiro bimestre aí e vamos falar um pouquinho sobre o handball, pessoal, e os esportes realizados com as mãos, legal? Aí na nossa tela, galera, a gente tem a imagem aí de um esporte que é bem parecido com o handball. Parece, não parece? A gente tem aí duas equipes, uma de uniforme vermelho e branco, outra de azul e branco, uma bola, um jogador saltando aí. Então aqui a gente tem uma pergunta. Você conhece esse esporte ilustrado na imagem? Será que vocês conhecem? Vamos conhecer um pouquinho dele então. Esse esporte aí, pessoal, é o chokaball. Chokaball, pessoal, para quem não conhece, é um esporte que foi criado na década de 60. Ele foi utilizado, pessoal, por alguns médicos para trazer felicidade para aqueles atletas que não podiam mais praticar algum esporte de contato, um esporte de invasão, tá? Então agora a gente já conhece qual é esse esporte, que é, ao invés de ter o gol, a gente tem esse quadro aí que a gente vai falar na nossa próxima aula, tá? Quais semelhanças você observa entre este esporte e outros esportes coletivos que a gente conhece? Então a gente pode dar como exemplo o handball, vamos dar o handball como exemplo. Então a gente tem o salto, a gente tem a bola, a gente tem as duas equipes e a gente não pode entrar na área onde está a equipe aí, ó. Onde está o quadro a gente não pode entrar, como é no handball. A gente só pode entrar saltando como está o jogador aí que está com a bola na mão. Legal? E aqui vem falando, ó, de que forma e de que outras maneiras é possível vivenciar esse esporte nas aulas de educação física. Será que a gente consegue adaptar esse esporte aí para as nossas necessidades, pessoal? Será que a gente consegue arrumar um jeito de fazer um quadro desse daí para a gente praticar o chokaball nas nossas aulas de educação física? É o que a gente vai tentar aí, legal? Então, continuando aí, galera, ó, a gente vai falar um pouquinho sobre o handball, sobre os fundamentos. Então, diz assim, ó. A criatividade nos esportes coletivos de invasão. O handball é um esporte coletivo de invasão cujas regras são sistematizadas e aplicadas em todas as competições oficiais. Contudo, além de ser realizado como uma prática esportivizada, pode ser adaptado para a realidade escolar, possibilitando a participação de todos, independente das habilidades esportivas. Então a gente vê, pessoal, que nas nossas aulas de educação física, o nosso objetivo principal não é fazer atletas, não é criar novos super jogadores, mas sim a gente criar novas possibilidades, novas vivências para vocês, né, pessoal? Então aí, por exemplo, o ano que vem, quando tiver os Jogos Olímpicos lá no Japão, pai, mãe, tô vendo uma partida de handball aqui. Eu tive na minha aula de educação física handball. Eu sei que são 7 jogadores para cada equipe, são 2 tempos de 30 minutos, com 10 minutos de intervalo. Então vocês vão conhecer um pouquinho mais do que é o handball e vão saber explicar aí para um coleguinha, para o seu pai, para sua mãe, que vão estar assistindo junto com vocês. Legal, né, pessoal? Então, falando um pouquinho sobre o handball, pessoal, ele é um esporte coletivo que ele envolve passes de bola com as mãos. Então, a gente viu lá em cima que a gente está falando sobre esportes com as mãos, tá? E o nosso primeiro esporte com as mãos que vem falando aqui é o handball, tá? Ele é praticado entre duas equipes, pessoal. O nome dessa modalidade esportiva é proveniente da língua inglesa, visto que hand significa mão e ball, bola, né? A bola do handball, galera, ela é feita de couro e para as equipes masculinas ela possui um diâmetro maior, devido à mão de um homem ser um pouquinho maior do que o de uma mulher. Sendo assim, para homens, essa bola tem 58 centímetros de circunferência e pesa 453 gramas. Já para as mulheres, ela tem 56 centímetros de circunferência e 368 gramas de peso, tá? A origem do handball, pessoal, ele foi criado em 1919 pelo atleta e professor de educação física alemão Karl Schellings, que viveu entre 1860 e 1956. Por incrível também que pareça, nesse ano de 1956, ele cria um outro esporte também, adaptando de outros esportes, que foi o Thorball. Ele foi criado para
a prática de pessoas com algum tipo de necessidade especial, de alguma deficiência. Carl Schellens vai e adapta algumas práticas esportivas do handball e cria o Torball. Legal? Então vamos falar um pouquinho da história do handball, pessoal. Desde a sua criação, o handball, tal como a gente conhece, né, hoje, ele sofreu muitas transformações, muitas modificações, tá? Então, o local de jogo, por exemplo, era o ar livre, né? Era num gramado, e agora em espaços bem menores, né? Agora o esporte é executado em quadras fechadas que tem 40 metros por 20 metros, além do que, né, no início o handball era um jogo exclusivo para mulheres. Olha que legal, pessoal, como o professor Carl Schellens cria um esporte que era próprio apenas para mulheres no começo. Interessante isso, né? Mais tarde, com a inclusão do handball nos esportes olímpicos, ele passa a ser jogado por ambos os sexos, legal? Como foi criado por um alemão, ele começa a ser jogado em Berlim, lá na Alemanha, pessoal, durante a Primeira Guerra Mundial. No entanto, não demorou muito para que ele fosse difundido pela Europa toda, né? E ainda para outras partes do mundo, que foi muito bom para a gente conhecer esse esporte tão bacana que é o handball, né? Outro fator que diferencia bastante a origem do handball é pelo seu número de jogadores. Quando ele foi criado, galera, ele tinha um total de 22 jogadores, 11 para cada lado, como era no futebol, tá? Hoje o número foi reduzido para 14, né? 7 de cada lado. Então, se alguém te perguntar, eu queria saber quantos jogadores tem numa equipe de handball. Então você agora já sabe responder, são 7 jogadores para cada equipe. Legal? Com essas novas mudanças, né, dos jogadores, número de jogadores e do espaço, ele passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos a partir de 1972, em Munique, também lá na Alemanha. Além disso, o esporte ele se espalhou pelo mundo e atualmente a gente encontra diversas competições que ocorrem de nível nacional e internacional, né, pessoal? Um campeonato que merece bastante destaque é o Campeonato Mundial de Handball, que nós temos nas categorias masculinas e femininas, tá? Em 99, foi fundada a Federação Internacional de Handball, com sede lá na Basileia, na Suíça. Esse órgão é responsável pelo esporte a nível mundial. Então, qualquer regra, qualquer modificação que é feita no esporte, no handball, ele é feito lá na Basileia, na Suíça. Tudo bem? Nos dias de hoje, o handball é praticado em mais de 180 países do mundo, pessoal. Olha que bacana. E chegando aqui no Brasil também na década de 30. Já lá em 1940, é fundada em São Paulo a Federação Paulista de Handball. Esse momento foi um passo muito importante, né, para a consolidação desse esporte aqui no Brasil. Em 79, surge a Confederação Brasileira de Handball, CBHB, que tem sede lá na cidade de Aracaju, em Sergipe. Esse órgão é o responsável, né, pelos eventos de handball que ocorrem aqui no Brasil, tá? Atualmente, em diversos estados tem equipes muito fortes de handball. A gente pode destacar, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Paraná, tá? E o esporte tem bastante prática feminina também, muito legal. Por exemplo, nos Jogos Pan-Americanos de 99, que foi lá no Canadá, a seleção feminina conquistou a medalha de ouro. Então, ó, um feito muito bacana para o Brasil. A seleção feminina de handball conquista a medalha de ouro no Pan-Americano de 1999, tá? Com isso, essa equipe foi classificada para os Jogos Olímpicos de Sydney, lá na Austrália, no ano de 2000. Legal? E já lá em 2013, na Sérvia, no Campeonato Mundial, a equipe feminina de handball também vence o Campeonato Mundial. Bacana? Alguns fundamentos do handball, né, pessoal? Algumas regras. O handball, a sua partida é dividida em duas partes, então ela tem 2 tempos de 30 minutos cada, com 10 minutos de intervalo entre cada desses tempos, tá? Existem 2 árbitros e um cronometrista, aquele que marca o tempo da partida, tá? O jogo envolve dribles, passes, recepção de bola entre os jogadores. O arremesso é uma técnica muito utilizada para fazer gols. A maneira de segurar a bola, a forma como você segura a bola aqui do handball, ela é chamada de empunhadura, tá bom? Então aqui, ó, trazendo também, qual que é o objetivo do handball? Fazer os gols, né?
Então, para isso, a equipe tem que fazer muitos gols. Para a gente ganhar uma partida de handball, a gente tem que fazer muitos gols. E para isso a gente precisa do quê? Habilidade, de rapidez, de fluidez no nosso jogo, né? E é um jogo muito rápido, muito dinâmico, né? Quando a bola está na mão do jogador, ele pode dar até 3 passos ou segurar a bola por até 3 segundos. Por isso ele se tornou um jogo muito dinâmico. Legal, pessoal? Aqui na nossa tela, galera, a gente tem aqui a definição do que são esportes de invasão. Eu vou ler a minha tela e aí eu quero que vocês leiam também e prestem atenção e criem para vocês qual é a sua definição de esporte de invasão, tá? Eu coloquei aqui na minha, ó. Esportes de invasão são aqueles em que os jogadores interagem constantemente, elaborando estratégias para alcançar a meta da equipe, que é invadir o espaço adversário para marcar pontos, ao mesmo tempo que evita que os oponentes façam o mesmo. Legal isso daí, né, pessoal? Então, o esporte de invasão é uma troca entre o ataque e a defesa, né? Então, é uma constante dessa troca, né? Um time recupera a bola, vai para o ataque, o outro time recupera a bola, um time faz o gol, recomeça a partida, né? E trazendo um pouquinho também do que a gente está falando aqui em cima, ó, criatividade nos esportes coletivos de invasão. Então, aqui embaixo no Saiba Mais, a gente fala um pouquinho sobre isso, sobre a criatividade e a habilidade que a gente tem de criar, né, situações, né? Então, através da nossa criatividade, a gente pode sair de situações, criar situações interessantes, né? E o handball foi um jogo criado através de criatividade, né? Porque o professor Carl Schellens, ele se baseou em outros esportes, como o Urânia, por exemplo, o Razena, que o professor Carl Schellens observou esses esportes e, através dessas observações, ele foi e criou o handball, tá? Então, ele adaptou essas regras, adaptou esses dois esportes e criou esse outro esporte que foi o handball. Então, aqui a gente vem falando também, pessoal, essas transformações nos esportes, elas podem ser realizadas respondendo a interesses diversos. Por exemplo, entre eles, é possível que um esporte seja adaptado para responder às necessidades dos meios de comunicação, de grupos específicos ou mesmo das pessoas que o praticam em momentos de lazer. Essas transformações podem ser de 2 tipos, pessoal, superficiais ou estruturais. Essas transformações, por exemplo, pessoal, a gente viu quando a gente falou dos esportes na escola e o esporte da escola. O esporte na escola, né, pessoal, relembrando vocês, esporte na escola é quando eu pego, por exemplo, o handball e eu tenho que pegar o esporte que é o competitivo e trago para dentro da escola. Então eu tenho que ser com 7 jogadores, 2 tempos de 30 minutos com 10 minutos de intervalo, seguindo as regras que são feitas lá no handball profissional. Já o esporte da escola, né, pessoal, a gente pode adaptar essas regras, né, de acordo com as necessidades, né? Por exemplo, eu vou trabalhar numa sala, eu tenho tempo determinado, eu tenho número de jogadores determinado, então eu tenho que fazer adaptações, eu tenho que fazer transformações. E essas transformações podem ser de 2 tipos, superficiais ou estruturais, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre elas agora para vocês, tá? Então, variação superficial primeiro. Ela ocorre quando algumas regras do esporte são modificadas, sem implicar a criação de uma nova modalidade esportiva. Então, quando eu estou falando de esporte da escola, é uma variação superficial, porque eu posso colocar lá menos jogadores na minha equipe, por exemplo, 5, 4, 7, 8 jogadores, mas eu não vou estar criando outra modalidade esportiva. Não vai deixar de ser o handball porque tem 10 ou 12 jogadores no meu time, tá? Então eu vou ter que adaptar o tempo, vou ter que adaptar o número de jogadores, vou adaptar o uniforme, por exemplo, né? Tá? Já na variação estrutural, ocorre quando a modificação das regras provoca alterações na estrutura do esporte, espaço, tempo, número de jogadores e movimentos, tendo como consequência o surgimento de uma nova modalidade esportiva. Então, quando eu faço essas mudanças estruturais, eu acabo criando uma nova modalidade. Como, por exemplo, foi com o próprio handball, quando a gente trocou o espaço que seria a quadra para a praia, que existe o hand beach, o handball de areia,
Isso daí foi uma mudança estrutural, a qual foi feita uma criação de uma nova modalidade esportiva, que é o handball de areia. Tudo bem? Para construir essas variações de determinado esporte, é fundamental conhecer as suas regras, a sua dinâmica básica dos jogos, né? Portanto, antes de executar uma capacidade criativa em relação aos jogos, com as mãos vivenciadas na escola, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre os fundamentos do handball. Mas isso daí vai ficar para a nossa próxima aula, legal, pessoal? Então vou pedir para vocês responderem aqui, ó, na nossa página 4, para vocês o que são os esportes de invasão para você, tá? E aqui na página 3, a 1, a 2 e a 3, que eu já falei com vocês aqui no nosso vídeo. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês. Valeu e até mais!